Ó, quero fazer esse nosso papo inicial aqui, eu quero deixar uma recomendação para as pessoas. Qual? BTD em Londres, semana que vem. Você já fez sua inscrição, sacanagem? Também. Pro pessoal da Inglaterra aí, next week. Next week, in the summer. Aquelas propagandas de cinema. Vai ser massa. Vai. Não, deixa eu dar uma recomendação pro povo aqui de vida. De pessoas, vida, adoro. Adoramos seus conselhos. Pessoas que lutam pra emagrecer. Nossa, mano. Dou uma recomendação apenas, só uma. Vai, agora. Procure um nutricionista. É só Sério? É. Por que isso, mano? Cara, porque é o seguinte, eu tô chegando nos lugares, as pessoas falam assim, pô, você emagreceu, né, tal. Daí elas falam Isso, comigo. eu acabei de falar isso, inclusive, antes E aí desse elas vídeo falam começar. assim, mas o resto do papo você não teve comigo. Porque o resto do papo é assim. Ah, tá. Eu também tô precisando, beleza. Tudo bem, normal, isso aí não é da minha conta. Mas beleza, legal, manda bala. Aí fala assim, mas eu já comecei. Aí fiz tal coisa. Ou então fala assim, eu também tô precisando, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso cortar tal coisa, que quando eu fiz isso eu perdi um monte de peso e tal. Aham. Gente, deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu já fiz isso 1000 vezes. Não adianta. Não Tem adianta. que ter a lei do nutricionista ali. Não é nem a lei, mano. Não é nem a lei. O nutricionista, ele calcula uma parada que você não sabe. Que é a adesão. Entendeu? Que isso? É como você vai aderir àquele plano. Então não tem jeito. Ah, não, mas eu sigo um monte de nutricionista bom na internet. Não adianta. Porque você gosta de umas coisas, o nutricionista gosta de outras. Não adianta, cara. A única coisa sustentável pra mim foi me consultar com um nutricionista. E seguir o planejamento dela. Que eu não sofri um segundo. Não perdi prazer nenhum de comer. Não proibiu nada, inclusive, de eu comer, pra ser bem sincero. De lá pra cá, eu comi tudo que eu gosto. Tudo. Não tem nada que eu não comi. Só que eu não como com a loucura que eu comia antes. Graças a Deus. Mas, sabe, até eu, inclusive, comi quando deu vontade. Não foi assim, tipo, deu vontade, mas não vou comer. Não, deu vontade e eu comi, inclusive. Mas tá tudo o resto tá tão acertado que não tem problema. Olha só. Tipo assim, cara, e às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar de comer isso aqui. Você vai sofrer pra caramba, pra nada, e você não vai aguentar. Caramba, porque eu tava pensando nisso ontem, eu tava falando, puxa, eu tô, né? Eu tava almoçando, falei, tá gostosa essa comida, né? Eu tô feliz. Por que foi diferença dessa vez? Aí eu falei, cara, foi nutricionista, mano. Mais do que academia, mais do que qualquer coisa, meu. Procura um nutricionista, sei lá. Mas procura numa consulta, não adianta ser de... Não, tipo assim, pode ser online, uma né? consulta beleza, online, mas uma consulta de verdade, com você, entendeu? Não um influencer de Reels de Instagram, que falam muitas coisas legais, mas eles não resolvem seu problema. Eles só te orientam, te ajudam a pensar uma coisa, substituir outras. É legal pra caramba. Tem vários aí que eu sigo que eu acho muito legais. Mas conversa com alguém, cara, porque vai ser muito mais fácil do que você tá pensando. Olha só. Então essa era a minha primeira recomendação de vida hoje. Eu tenho duas. A próxima eu vou falar daqui a pouco. Olha só, duas. Gente, é o seguinte, você que tá vendo o BT Papo pela primeira vez, é o seguinte, o BT Papo ele começa com um assunto aleatório e depois a gente responde a recomendação de vida. Exato, Não perca a paciência. Exato, a minha seria essa. Calma que a gente entra no assunto daqui a pouco. Mas você que está começando o BT Papo, esse é seu primeiro BT Papo, é isso. A gente começa com uma conversa aleatória e depois a gente entra no tema. Demora uns 10 minutos essa conversa aleatória, mas olha só, ela é aleatória, em média, contando os primeiros, que era tipo 30 segundos. A gente agora vai reduzir bastante. Agora a nossa não sei se vai, não promete. Não promete. Mas é isso, tá bom? É isso. É o que tem pra hoje, entendeu? Você tem um BT Papo na sexta-feira e o que tem é o que tem. A parte preta e branca é o papo aleatório. Se você cara, eu não quero esse papo de vocês. Eu gosto de comer toda a porcaria, eu não quero papo de nutricionista. Não, pode comer. Eu também não mandei você não comer. Eu falei assim, se você quer... Fale com o nutricionista. É só isso que eu tô falando. Cara. Essa é uma boa dica. Cara, eu confesso... Não, eu sei, Cacau, que a pessoa pode comer qualquer coisa, mas é que assim, às vezes a pessoa ficou triste com esse papo. Não, beleza, mano. Faz o que você quiser da sua vida, cara. De boa. Diferente do que disse aquele cara chato lá do 1 contra 30, não é pecado ser gordo. Exato. Não é pecado. Mano, cara, aquele inclusive foi uma bobagem. Vou usar essa palavra. Uma bobagem. Ele foi um bobão. Que aquele cara o horário te permite. O resto eu não sei, não sou da área dele. Mas a área de teologia falou bobagem. Entrou e falou besteira. Tá? É verdade. Tem uma coisa... Ô, Bibi, tem uma coisa que me irrita, cara.
que é uma obra inútil que a gente faz, de tantas obras inúteis que a gente faz, essa é talvez a mais inútil de todas. Qual? Inventar pecado, mano. A gente gosta, mano. A gente gosta. Mano, nós somos legalistas, né? Pecado, cara. A gente é legalista. Aliás, tem um lançamento aí da Nossa. Thomas Nelson. Não é jabá pago, tá, gente? Mas ó, a nossa amiga Francine lançou um livro aí sobre legalismo, ó. Legalistas em recuperação. Daqui a pouco a minha câmera agora foca, entrou no ó. foco. Ó, Isso. pare de criar muros onde Cristo criou pontes. E o prefácio do Guilherme Nunes, hein? Vale a pena. O link vai estar aqui na descrição. Bem. Foca em mim agora. Cara, a gente gosta de inventar pecado. Mano, é assim, a gente gosta de inventar pecado. Eu até entendo a piedade que tá por trás disso. Mas de fato. Não tem piedade. Não, tem sim. revoltado. Não, Cacau, tem piedade. Porque eu convivi com legalistas, eu fui legalista. E no fundo, no nosso coração cara, Todos eu quero somos. agradar a Deus. Sim, eu quero agradar a Deus, entendeu? Só que de fato, a gente inventa pecado que a Bíblia não inventa. E nesse sentido, o livro do Ricardo Gondim, cara. Eu esqueci o nome agora. Você já falou dele algumas vezes. Já falei dele, porque o que a igreja permite, o que a igreja proíbe e a Bíblia permite. Mano, esse livro, na época que ele foi lançado, ele foi revolucionário, entendeu? Porque, de fato, eu vivia numa época que ouvir música era pecado, ir no cinema era pecado, jogar bola era pecado, vestir bermuda era pecado. E usar barba era pecado. Eu acho que não tem piedade. Eu acho que tem aparência de piedade, como o Paulo fala lá em Colossenses. Claro, não tem isso, piedade. não, claro, Cacau, claro. É aparência de piedade. Mas a pessoa, o legalista, ele no fundo, o legalista sincero, que existe o legalista sincero? Sabe assim, no sentido de que, cara, porque eu falo de mim, Cacau, eu segui aquelas regras porque primeiro eu fui ensinado daquela maneira. Eu, jovem, 17 anos, entende? Eu fui ensinado. A gente tá falando de grupos diferentes. Você tem razão. Exato. Então, eu tô falando do cara que tá pregando o legalismo. Daquele cara que vai no 1 contra 30 e fala que ser gordo é pecado. Aí esse cara Ele é legalista. Mas, cara, talvez ele acredite piedosamente naquilo. não é piedoso. Não é Porque piedoso. o compromisso dele não é com a Bíblia, o compromisso dele é com o emagrecimento. Exato. Não é piedoso. Eu entendo o teu ponto e tu entende o meu. Né? Não, porque existe. Você tem razão, essa pessoa existe. Exato, essa pessoa existe. Porque eu fui essa pessoa. Então eu acreditava que doar as minhas bermudas agradaria a Deus. Entende? Eu tinha uma da Ombongo, cara. Eu tinha uma bermuda da Ombongo que a minha mãe pagou cara pra caramba. A gente nunca teve condição financeira Você boa. doou pra outra pessoa desagradar a Deus. Eu dei. Porque justamente. É que daí eu fiquei com dó. Mas, ó, os meus CDs da Spice Girls e Backstreet Boys eu troquei por uma Bíblia. Mas é uma excelente troca. Excelente troca. Mas tá, né, é ruim porque eu dei o pecado pra outra pessoa, né? Mas enfim. Agora, não era pecado, é só música ruim mesmo. Poxa vida, não. You say what I want, what I really want. Mas enfim, cara, moral da história. Então existiu esse legalista em mim, sabe? Que eu queria fazer pra agradar a Deus e tal. Agora, de fato, quem ensina pode ser que ele seja ele não seja piedoso, só tá no fluxo da religião mesmo. E a galera que mataria Jesus de novo, né? Com certeza. Mas é isso, Cacau. Qual é a segunda... isso aqui daria um BT Papo. Aliás, já entramos no tempo do BT Papo. Segunda recomendação de vida é... Vamos. Jogue Hollow Knight Silksong. É isso. Que isso? É simplesmente o jogo mais aguardado de todos os tempos e que viveu, ou melhor, e que cumpriu o hype. Tá bom, Hollow esse é um Knight jogo Silksong. ele é do Nintendo Switch? Tem no Nintendo Switch também, mas ele é um jogo independente, né? Independente. E tu jogou ele onde? É o jogo que derrubou, no Switch, ele derrubou todas as plataformas de venda de jogos de tanta pessoa comprando ao mesmo tempo. Hollow Knight, como é que é o nome? Hollow Knight Silksong. Se você nunca jogou o primeiro, joga o primeiro, Hollow Knight. E depois você joga o Hollow Knight Silksong. É isso. Será que eu consigo Estou aqui gravando, mas gostaria de estar jogando Hollow Knight Silksong. Olha só, gente. Então perceba, valorize esse tempo aqui. O Cacau queria estar jogando, mas está aqui agora ensinando Bíblia e teologia pra nós. Por pouco eu não estaria aqui gravando e jogando aqui embaixo. Mas não estou. Não tá. Não sabemos. A câmera não pega. Não sabemos. Mas vamos lá. Roda a vinheta, Rafa, que vai começar mais um BT Papo. Bibotalk apresenta BT Papo. Uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 94, a Idade de Cristo. Sou Rodrigo Bibo, estou aqui com meu amigo de sempre, Cacau Marques, para mais uma sexta-feira, limparmos a casa junto com você, fazermos mais o uma almoço. Sexta-feira, se você estiver ouvindo na sexta, né? Você provavelmente está ouvindo no sábado, no domingo ou na segunda. O importante é o seguinte, que você está ouvindo, o importante é que você está dando like aqui no YouTube, que você está comentando aqui no YouTube, você está, inclusive, no Spotify, comentando no Spotify, dando 5 estrelas para o Bibotalk no Spotify, isso que é importante. E acima de tudo, e mais importante do que tudo isso, sendo edificado com o conteúdo que a gente produz aqui. Cacau Marques, a pergunta é, você já deu like? Você já comentou? Faz isso, que é importante. Mas a pergunta que vamos responder é a seguinte: dá para ser cristão sem ser religioso? Dá para ser cristão sem ser religioso? Nós abreviamos assim a pergunta que recebemos da Amanda. Amanda, ela perguntou o seguinte, Cacau, vou ler a pergunta da Amanda inteira. A gente deu uma Leia-la aqui. Leia-la lá. Oiê. Quem faz oiê tá de bem com a vida. Quem comenta assim, oiê, bom dia, com vários as, é a pessoa animada, a pessoa tá de bem com a vida. Oiê, uma perguntinha, diminutivo, pessoa carinhosa, pessoa bacaninha, vamos lá. Uma perguntinha, ela não quer incomodar com a pergunta dela. Uma perguntinha que vai como uma sugestão, olha só que educada, uma sugestão, gente. A exegese da pergunta da... Vocês não são obrigados a responder. Se vocês quiserem, vocês respondam. Uma sugestão de tema para o próximo BT Papo. A partir da frase, abre aspas, Jesus não veio criar uma nova religião, fecha aspas. É possível viver uma vida cristã que não seja religiosa ou não envolva um certo tipo de religiosidade? Deus continue abençoando e usando a vida de vocês. A Amanda Freitas fez essa pergunta num BT Papo. E você pode usar os comentários aqui para fazer uma pergunta também que o Cacau caça aquelas que a gente sabe responder, tá bom? Detalhe, não é as melhores, é as que a gente sabe e quer responder, tá bom? Fica registrado aí. Vamos lá, Cacau. E também tem umas que a gente não escolhe porque são ruins também. Né? Vai dizer que não. Eu não queria jogar esse climão assim no início do programa, não, mas entendeu? a gente não faz shame com você, não. Pode fazer pergunta ruim. Não, porque sabe o que é, cara? Quando tu coloca isso, a pessoa, putz, será que a minha pergunta... Olha, eu falei putz. Mas gente, putz é palavrão? Não Putz é palavrão. Não é palavrão, tá absolvido. Tá bom, não. tá bom. Mas vamos lá, pare de criar regra, né? Vamos lá, pare de criar pecado. Vamos lá, mas quando você coloca que tem pergunta ruim, a galera pode assim, pô, será que a minha pergunta é ruim? Acho que eu não vou fazer, né? O Cacau pode me achar burro porque a minha pergunta é ruim. Sim, não vou te achar burro por causa de uma pergunta, porque perguntas são, né? Elas podem ser honestas, então não tenha medo de perguntar. Mas a pergunta pode ser ruim no sentido de que não faz sentido a gente responder ela nesse programa que já tem mais ou menos uma identidade. E é só isso. Exato. Ou a gente já respondeu em outros BTcasts. Assim como perguntas boas como essa da Amanda, não dizem pra gente que ela é inteligente. Talvez seja, talvez não, a gente não sabe. Boa! Olha aí a Amanda agora se questionando, né? A Amanda a pergunta é boa, mas... Ela pode ser burra. É isso. Que horrível isso. A Amanda agora levando pra terapia. Será que sou inteligente? Mas fica a recomendação pra vida. Faça terapia. Tá, vamos lá. Um abraço. A gente pode responder essa pergunta de vários jeitos, cara. Vamos lá, vamos lá. Vários jeitos não. Vamos abordar vários aspectos dessa pergunta. Porque eu estudei de uma maneira e eu já vi que o Cacau estudou de outra. Não é que você estudou de uma maneira, você leu errado a pergunta. Eu li errado. Li errado. Mas vamos lá, a gente pega aquele ponto também, mas vamos botar uma coisa aqui. Tem que pegar. Primeiro, ela parte de uma frase que é Jesus não veio criar uma nova religião. Aí eu queria responder essa pergunta. Tá bom, frase que não é uma pergunta, mas você pode falar sobre isso. Frase com a qual nós concordamos. Eu concordo. Você concorda, Bibo? Eu concordo em partes. Perfeito. Então vai, fala. Em partes. Não, porque assim, vamos lá. Jesus não veio criar uma nova religião. De fato, ele veio ensinar o reino de Deus. Isso é fato, né? Só que ao mesmo tempo, Jesus, ele também não negou a religião. Ele nasceu judeu, morreu judeu, cumpriu os ritos judaicos, entende? Obedeceu à lei. Ele radicalizou vários pontos, né, da espiritualidade judaica. E obviamente que ele trouxe, né, uma nova forma de viver. Né? E o evangelho ele é radical no sentido de que ele não é uma religião ao ponto de que eu me esforço para encontrar Deus. Mas no fundo Deus se esforçou para me encontrar. Então nesse sentido não é uma religião. Então Jesus não veio criar uma nova religião. Mas ao ponto que o cristianismo, em certo aspecto,
ele era uma seita judaica, uma seita religiosa judaica. Em que sentido? Ele tinha também ritos. Né? Você tem o rito da ceia, você tem o rito do batismo. Então, ao mesmo tempo que Jesus não criou uma religião, no sentido de que ele não ensinou nenhum esforço para se achegar a Deus, ele não negou alguns ritos. E o seu povo, o povo que ele forma, a família que ele forma para Deus, de alguma forma adapta ritos religiosos do judaísmo. E faz um rebranding, né? Dá uma nova cara, um outro aspecto, ressignifica. Né? Então você tem o batismo de Jesus, que vem à esteira do batismo de João, que vem na esteira de talvez os banhos rituais aí dos essênios e outras práticas. Jesus, ele fala de um batismo, né? Ou seja, ele recomenda o batismo, que não deixa de ser um rito religioso. Você tem a ceia, né? Uma coisa nova, mas que também é uma adaptação, né? Ele ressignifica, né? Um rito religioso judaico a partir de si, entende? Então, o fato de ter, né, um batismo, de ter uma ceia, na minha opinião, é um rito religioso, né? Então, eu penso que Jesus não veio fundar uma nova religião, entretanto, ele não nega aspectos religiosos do qual ele fez parte, ele, né, nasceu judeu e morreu judeu, mas o seu povo, né, ou seja, a nova família que ele tem construído, essa família para Deus, ela é completamente diferente, ao passo que tem coisas que conversam com a antiga tradição, entendeu? E nesse sentido tem elementos religiosos. Então, eu acho que eu concordaria totalmente com a sua resposta se a frase fosse: Jesus veio acabar com a religião. Eu concordaria 100%. E não ressignificar? Não, eu vou te dizer o que é. Vamos. Quando alguém fala que Jesus não veio criar uma nova religião, ele pode estar cometendo um erro ao simplesmente afirmar que não existe uma religião cristã. Aí é um erro, certo? Certo, e aí eu quero ampliar. E geralmente o pessoal que vem nessa esteira são pessoas contra a institucionalização do cristianismo, entende? É contra a ideia de ser um povo até organizado. Que é uma discussão... Um grupo, né? Que é uma discussão ligeiramente diferente, mas a gente já tem um BT Papo sobre isso aqui. Você lembra qual que é? Não. Cara, é só sobre tu lembra dos BT Papos. Tu e a denominação, sobre igreja institucionalizada. Lembra que a gente fez um BT Papo? Ficou muito legal aquele BT Papo, inclusive. Sim, organização e organismo e tal. Ficou muito legal. Então, mas tem essa galera mesmo. Tem essa galera. Então, aí seria um erro. Mas... tem uma outra forma. E é contra esses que eu falo. Tá ligado? Só que assim, essa frase, ela não tá errada, porque se você pensar na missão de Jesus Cristo, a missão de Jesus não era de fato criar uma nova religião. A missão de Jesus era levar a lei ao seu cumprimento, certo? Exato. E aí o reino de Deus instaurado, ele é na verdade a prática, a vida para a qual apontava essa realidade prévia, ok? Posso usar uma referência da cultura pop aqui, Bibo? Não sei porque você está pedindo permissão num programa que é seu. É que eu acho que você não gosta desse conteúdo. Mas é que ele é muito, muito ilustrativo disso que eu vou falar. Vai lá, vamos lá. Você gosta da trilogia Detergente ou Divergente? Detergente. Cara, eu não vi acho que os 3 filmes, mas eu acho legal sim. É que ele veio muito na esteira dos jogos Vorazes e tal, aí ele perdeu demais e tal, né? Então, o Divergente, ele tem lá a autora, a Veronica Roth, né? Ela é cristã. Tu já falou isso aqui, inclusive, no BT Papo também, lá das antigas. Então, e ali tem uma analogia muito interessante sobre a vinda de Cristo, né? Porque ali você tem uma sociedade dividida em 5 facções, né? Cada facção cumpre uma missão na sociedade. Aquela sociedade foi criada depois de uma tragédia mundial, né? De um apocalipse mundial. Então eles vivem lá em Chicago, tal, que é uma cidade que sobreviveu, e ali as 5 facções, cada um faz uma coisa. Tem a galera da justiça, a galera do conhecimento, né? A galera da produção de alimentos, a galera da defesa, né? Que é a galera, a audácia, né? E tem a galera da humildade, que são os que governam, que eles não podem ter nenhuma posse e tal. E aí, eu tenho certeza que ela se baseou na história bíblica para fazer isso.
Porque essa sociedade, ela tá ali para fazer uma coisa boa, que é organizar a sociedade que sobreviveu até o momento em que eles vão encontrar, vai chegar alguém que vai resolver o problema todo do mundo. Entendeu? Essa sociedade organizada, dividida em classes, em facções, o nome lá é facção, é como o Israel do Antigo Testamento dividido em tribos e que está aguardando aquele que é divergente plenamente, que é 100% em todas as capacidades, que vem para então, a partir dali, ter a restauração mundial. E aí, a história do filme é que a menina lá que vem, a protagonista que vem, que ela de fato é aquela esperada pela profecia. Shailene Woodley. O grupo que vive dessa estrutura anterior resiste a ela. Entendeu? Só que aquela estrutura já cumpriu o seu propósito, que era chegar àquela pessoa. É a mesma coisa da história bíblica. Israel cumpriu o seu propósito ao chegar Jesus. Eu não estou falando que não tem profecias para Israel depois, que não tem razão de existir. Não estou falando isso, não. Estou falando do propósito primordial que é, ao ser uma nação escolhida, levar a eleição de Deus a todas as nações a partir do eleito. E esse eleito viria dessa descendência de Adão, Sete, Abraão e Davi, né? Viria dali. Certo? Bom. Certo. Então, a ideia de Jesus não seria, de fato, criar uma nova religião. Ainda que elementos religiosos fossem mantidos e ressignificados, a criação de uma nova religião significaria trazer uma nova religião dizendo que aquela lá está substituída. Não, aquela lá se cumpriu. Ela chegou ao seu propósito. Entendeu? Como diz o N.T. Wright, para usar uma outra analogia talvez melhor e mais simples do que a que eu usei, me desculpem você que perdeu tempo ouvindo sobre isso, mas o N.T. Wright fala que quando ele está indo para Londres, tem placa para Londres, mas quando ele chega em Londres, não tem mais placa para Londres, entendeu? E se então, você quiser ir para Londres, dia 20, eu, Cacau e Vitor Fontana, no BTD em Londres. O link aqui na descrição desse BT Papo. BTD em Londres, tá incrível, gente. E ainda clica logo, porque você tem que comprar passagem. Não, exato. Não, você que é da Europa, você pega um ônibus e tá lá. É nóis, é nóis. Certo? Então tem essa questão aí. Então, nesse sentido, eu acho que é importante dizer que Jesus não fundou uma nova religião, tá? Não, ele traz uma nova revelação, como diz o teu amigo Bart, né? Tipo, Jesus não traz uma religião, então, traz uma nova aí revelação. Nós vamos chegar na segunda parte da pergunta, que é: dá para viver um cristianismo não religioso? E eu quero aqui trazer 3 nomes. 3 nomes. 3 que moram no meu coração. Os 3 moram no meu coração. Estão entre as 3 pessoas que eu mais tenho como influência na minha vida. Olha só. Dos escritores e teólogos cristãos. Vamos lá. Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer e Tim Keller. Tim Keller, grande Tim. Certo? Certo. Um abraço. O Barth, ele vai dizer que, de fato, o evangelho não é uma religião. Ele vai escrever, inclusive, fazendo uma crítica ao Schleiermacher, ele vai dizer que não existe nada mais desprovido de sentido do que transformar o evangelho de Jesus Cristo numa religião. Por quê? E por quê? Porque a religião é isso, né? Sempre se encara como esforço humano para chegar até Deus, né? Os processos religiosos e tal. Não, por isso que ele é contra, certo? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Tá. Nesse caso. É porque, para Barth, o que acontece? Na visão, como ele está criticando o Schleiermacher nessa frase, ele está visando a questão do sentimento religioso do Schleiermacher. E a visão do sentimento religioso do Schleiermacher colocava o ponto de contato dentro do ser humano. Ou seja, o lugar da religião é o sentimento de absoluta dependência. Então ele está dentro do ser humano. Nisso tem uma espécie de ponto de contato com Deus. O Karl Barth rejeita totalmente essa ideia. Então, para ele, não dá para transformar o evangelho numa religião, porque o evangelho é essa reconciliação que Jesus promove. Entendeu? E essa reconciliação que Jesus promove, nada tem a ver com algo que habita em mim, com sentimento religioso. Nisso ele dá uma criticada no Calvino também, apesar do Karl Barth ter amores profundos por Calvino. Mas aquela ideia do senso religioso... como é que é? O sentimento religioso do Calvino, né? Esqueci o nome. O senso religioso que todo ser humano tem e tal. Ele faz uma criticazinha nisso também, mas ali ele não cita nessa frase. Então... essa ideia de que o ser humano é um ser religioso por si só. Ele até pode ser, o Karl Barth não chega a criticar essa ideia. Mas a ideia de que isso é uma espécie de alguma fagulha divina já é um problema para ele, entendeu? Aí, vamos trazer para o Keller, vou deixar o Bonhoeffer para o final. O Keller vai fazer essa interpretação que você fez, Bibo, de que a religião é o esforço humano para se chegar a Deus. Então, o Keller vai dizer que o evangelho não é religião, mas ele também não é a religião.
né? Ou seja, a negação da religião, né? Ou seja, o cristão não deve ser nem religioso, nem arreligioso. O religioso é aquele que acha que ele tem que fazer alguma coisa para ser aceito. O arreligioso é aquele que acha que não existe nenhum tipo de lei, de regra, de nada. Tá? Sim, lembro. E aí o Tim Keller vai ter esse tipo... aí ele vai falar que a gente vive centrado entre esses dois extremos, que é o evangelho, no qual eu vivo de uma maneira correta porque já fui aceito. É uma resposta à ação divina e não uma maneira de chegar à ação divina e nem uma ignorância que haja vontade divina ou não ligar para isso. Certo? O Keller tem essa visão. E ele usa então a palavra religião para fazer essa distinção do que é o evangelho. Religião é fazer alguma coisa para chegar a Deus, o evangelho é reconhecer o que Deus já fez e então mudar de vida. O problema na visão do Keller, nessa visão do Keller é que você está usando uma definição muito específica de religião, que ele escolheu porque ele quis. Tá? No senso comum, não é isso que significa religião. E outra, essa é uma religião, é uma definição de religião que você toma a partir do cristianismo. Ela só faz sentido se você olha para o termo com a visão cristã. E aí você previamente já quer distinguir o evangelho ou o cristianismo das religiões. Mas se você olhar de um fenômeno mais de ciência da religião e dar um passo para trás, não vai fazer isso. Aí você vai ter várias definições de religião diferentes. Você vai ter definições mais fenomenológicas, como do Mircea Eliade. Você vai ter definições mais pragmáticas, como do Brelit, que ele vai falar que religião é aquilo que tem rito, mito e seres sobrenaturais. Isso é religião para ele. Ou seja, cristianismo é religião, cristianismo também, exatamente. Exato. Então, se você muda a definição de religião, você vai ter essas transformações aí. O que no senso comum as pessoas acabam falando que o cristianismo não é religião? Quando ela está dizendo que o que agrada a Deus não são os ritos, mas a maneira como se vive. Certo? Então elas estão falando nisso. E aí eu quero chegar no terceiro nome aqui, que é o Bonhoeffer. O que o Bonhoeffer vai fazer? É muito difícil você definir como a teologia do Bonhoeffer funciona numa ligação lógica em todas as suas fases. Mas há pessoas que dizem que a grande preocupação do Bonhoeffer era responder a pergunta: onde está Jesus? Essa era a grande preocupação dele. E a preocupação em dizer onde está Jesus era então profundamente cristológica. Eu gosto muito dessa interpretação porque ela une vários pontos importantes da teologia dele. Ela teria 3 respostas que mais ou menos correspondem a 3 fases do pensamento dele, mas elas meio que se sobrepõem. Quer dizer, ele nunca abandona nenhuma das perspectivas, ele carrega elas para sempre, mas tem um certo desenvolvimento nelas. A primeira resposta seria: Jesus está na igreja. Então ele responderia isso a partir de textos como Vida em Comunhão, como o Communio Sanctorum, né, a Comunhão dos Santos, que ele escreve lá no seu doutoramento e tal. A ideia de que Jesus está na igreja, ali está Jesus. Aí uma outra fase, que não é tanto outra fase, ele diria que Jesus está no cristão, onde há desafios mais para o viver individual do cristão diante de uma sociedade corrompida. E aí seria o discipulado, por exemplo, né? Um cristão que tem uma vida que corresponde ao que Jesus é. Então, ou ética mesmo, né? Ética também tem essa visão de aquele que corresponde à palavra de Deus, e não necessariamente ao que é o certo e o errado, mas à palavra de Deus, é a vontade de Deus sendo feita em você e tal. E uma terceira fase, um terceiro aspecto seria que Jesus está na sociedade. E a ideia de Jesus na sociedade não é a ideia de que Jesus já está na sociedade, mas que esse é o objetivo e o fim de todo o cristianismo. Da missão. Que seria viver com Deus como se Deus não existisse. Tá? Eu nem sei se ele chegou a dizer essa frase, preciso ser bem sincero. Mas costumo resumir essa parte do pensamento dele dessa maneira. Tá. Cacau, ou seja, que quando eu tenho... Rapidinho. Que quando eu tenho o mundo vivendo da maneira do reino, não tem mais religião, e esse é o grande objetivo da fé. Ou seja, que o grande objetivo é um cristianismo arreligioso, um cristianismo sem religião. Essa visão do Bonhoeffer, ela não é exatamente a mais
querida pelos leitores de Bonhoeffer hoje. Até porque ela vai dar origem a outras visões de teologia, inclusive vai ser uma das influências da teologia da morte de Deus e tal. Ele vai dar esse tipo de caminho, tá bom? Não é o que ele propõe, mas existe essa derivação do pensamento dele. Você poderia estar falando dessas maneiras de cristianismo religioso, mas eu acho que essa terceira ela tem um problema e as outras duas têm problemas menores também. Mas fala aí, Bibo. Não, eu ia te perguntar o porquê que tu estava trazendo o Bonhoeffer. Eu estava tentando conectar com a pergunta e eu estava tentando conectar o porquê que você está trazendo aí as 3 vias do Bonhoeffer e tal. Isso, é como se fosse, né, assim, se Jesus virou tudo no mundo, e esse seria o grande objetivo cristão, né? As questões tipicamente cristãs, como a confissão sobre Jesus, como a ceia, como qualquer outra coisa, elas se tornariam irrelevantes, porque afinal de contas agora, de fato, a gente está vivendo. Então a gente deveria ter esse objetivo, né? De viver dessa maneira, entendeu? E talvez eu esteja exagerando um pouco o que ele diz, porque eu confesso que essa parte eu não me mergulhei tanto assim nos escritos dele. Mas é mais ou menos essa ideia. E algumas pessoas pensam o cristianismo religioso a partir dessa categoria. Eu acho que não é o caso da Amanda aí. Os outros vão simplesmente ir para o caminho de dizer assim, olha, o que importa é como eu vivo, ou seja, o culto que eu realizo todo domingo, ele não tem tanta importância, importa o que ele faz no resto da minha vida. Inclusive, se eu conseguir viver a vida sem essa realidade cultica, não tem tanto problema, né? Que também não é o que o Tim Keller fala de maneira nenhuma. Eu acho que essas questões todas são problemáticas porque elas trazem sobre a palavra religião um peso muito grande e uma negativa muito grande. Porque quando ela usa a palavra religiosidade, eu acho que a Amanda aqui já tá puxando pro lance legalista, aquela religiosidade dos fariseus, entendeu? Eu acho que ela vai muito por esse lado. Mas assim. aí muito disso é por quê? Porque a gente tem uma visão bem contemporânea de que a vida religiosa ela é inautêntica. Entendeu? Exato. Porque eu penso a religião... E aí o grande culpado disso Não, o grande culpado é exagero, mas um dos culpados disso é o tal do Schleiermacher também. Porque a gente pensa o seguinte, Bibo... A religião trabalha com questões metafísicas, questões que elas vão além dos aspectos objetivos da vida. E aí o que a gente faz? Então ela fala dos aspectos subjetivos da vida. Se elas são aspectos subjetivos, em mim é uma espécie de revelação. Então não adianta eu me submeter a uma tradição religiosa, porque essa tradição é exterior. Eu preciso ser autêntico comigo mesmo. Eu posso aprender, posso reconhecer, posso me arrepender, posso me transformar, mas isso tem que vir de dentro de uma maneira que agora eu vivo coerente com esses meus novos conceitos. Só que isso é um problema. Por quê? Porque eu continuo colocando dentro de mim mesmo o juiz último das coisas. E paro de perceber que existe uma vocação dentro da religião cristã para uma vida comunitária que vai botar limites nesse meu subjetivismo todo. Entendeu? Em que eu não sou a realidade que completa todas as coisas. Então eu preciso do outro. E como eu lido com o outro? Eu estabeleço com o outro não só teologias, porque aí é ser totalmente dependente só das articulações racionais. Mas eu também sou dependente dos ritos. Porque os ritos eles são pedagógicos, os ritos são formadores e os ritos são discipuladores. Então, eu preciso, para usar o termo lá do Smith, né? Os ritos, eles formam os nossos afetos. E isso é muito mais importante para uma religião como a cristã do que meramente um pensamento da religião como filosofia, que é uma articulação apenas racional, certo? Então, os afetos são muito importantes aqui. Então, nesse sentido, eu tenho evitado cada vez mais fazer essa distinção entre evangelho e religião. Eu entendo o que o Tim Keller fez, ele não está errado no que ele fez, mas não é errado pensarmos religião de um ponto de vista positivo. Legal, de porque que o Keller... aqui eu tô fazendo parte de uma tradição que ela é coletiva no presente e na história. E isso tem valor. Exato. Cara, é muito legal esse teu ponto, porque de fato, quando o Keller faz, eu acho que ele faz muito no sentido de religião igual religiosidade. Exato. E a religiosidade vai remeter a isso, entendeu? Às pessoas que crucificaram Jesus. Entende? Então, assim, uma religiosidade. Hoje a gente utiliza a religiosidade num sentido negativo, né? Tipo, geralmente. Mas a religiosidade pode ser uma coisa boa também. Ele é um homem religioso.
né? E claro que inclusive o Lewis, né, tem aquela frase, né? Do pior tipo de homem que existe é o homem religioso. É alguma coisa assim que o Lewis fala, não lembro dos exatamente. Homens maus, os piores são os maus religiosos. Né? Exato. Então, e é isso, porque tem a religião como realmente um sistema que aprisionou Deus, um sistema que se criou uma vida que é sem Deus, uma vida sem Deus. Ou seja, eu cumpro tantos ritos, eu cumpro tanto as regras. Cara, se Deus existe ou não, não importa. Deixa eu fazer o meu rito aqui. Entende? Exato. Que é o que Jesus fala pra galera. Olha, vocês dizem conhecer as escrituras e tal, vocês estão aqui lendo, estudando. Cara, mas vocês não estão me reconhecendo. Né? Eu tô aqui, né? João, capítulo 5, alguma coisa assim, né? Tem um papo de Jesus lá com os religiosos. E geralmente a gente faz assim, né? Religiosos, pessoas que não entendem Jesus. Mas a gente precisa abrir um pouco mais esse leque, né? E entender que sim. E acho que é legal que esse exercício que você faz, né? A religião com uma definição mais ampla, né? Acreditar no sobrenatural, no transcendente, ter os ritos religiosos. Isso então, é uma coisa boa, né? Pode ser uma coisa boa. Cultivar uma visão de mundo a partir de uma narrativa, tá? Porque religiões têm narrativas, isso é muito importante, tá? E eu tô buscando aqui na minha cabeça se tem alguma religião que não tem narrativa. Eu acho que não tem, acho que todas elas têm narrativa. Então, cultivar uma visão de mundo a partir de uma narrativa e que envolverá nesse exercício de cultivação ritos, cerimônias, entendeu? Por quê? Porque ritos são parte do viver humano em coletividade, gente. Exato. E aí você pode falar, não, mas espera aí, rito é coisa de religião. Não é. Ritos existem em todos as áreas da vida, tá? Só que no trato pessoal você chama de etiqueta, você chama de ética do trabalho. São ritos muitas vezes. Ritos que têm a ver com a maneira como a gente faz. Liturgias. Cara, tem liturgia da compra. E aqui eu não quero falar do consumo só, porque liturgia do consumo já é um tema bem... Mas eu tô falando só do ato de comprar. Esses dias já faz uns meses aí. Eu vi um vídeo de uma americana falando das coisas que ela não gosta de morar no Brasil. Então ela fala que ela gosta de quase tudo, ela ama o Brasil e ela fala algumas coisas que ela não gosta. E uma coisa que ela não gosta é a experiência de comprar. Do Trump. É a experiência de comprar, a experiência de ir na loja. E ela falou por quê? Ela dá alguns motivos. Uma é porque não existe Target no Brasil. E uma loja como a Target, que você pode entrar lá, você sai com uma camiseta, um cacho de banana e uma câmera fotográfica. Muito bom, cara. Eu comprei na Target. Aliás, aqui, ó, tá na minha mesa. Olha o que eu comprei na Target, cara. O melhor Batmóvel de todos os tempos, mano. O Batmóvel do Tim Burton, entendeu? Olha que sensacional. Legal, cara. Ele é muito estiloso. Eu acho muito mais legal do que aquele Tumblr lá. Mas eu entendo, no filme, que lá fazia mais sentido, né? Mais sentido, exato. E esse aí, em termos de engenharia, é ridículo, né? Porque você bota a turbina ali na frente e atrás a carroceria do carro com... Por onde tá esse duto que sai lá atrás? Com a turbina ali na frente. Exato. Acho que o Batman tá com o bumbum quente. Mas voltando aqui, ela falou isso. Aí ela falou que uma coisa que ela não gosta é que quando você entra numa loja brasileira, você não tem todos os itens ali disponíveis. Você tem que pegar o item e falar, moça, tem esse número? Aí a moça vai lá dentro, falando moça, às vezes é um cara, né? Vai lá dentro buscar o número pra você. E ela detesta isso, porque você entra numa loja de calça, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem todas as calças lá. Você pega, prova e vai embora, entendeu? Mas a Zara... Não, no Brasil existe esse tipo de loja, mas não são todas mesmo. Tá assim, não são todas mesmo. Você entra no shopping, sim, as lojas menorzinhas no shopping, ela tem lá só alguns. De sapato, não estão todos os sapatos lá, só tá lá, você pede o número. Nem na Centauro, nem na Centauro. Nem na Centauro, que é uma loja grande. Então, ela falou que ela não gosta disso. Aí, olha só. O que isso significa? Isso é um rito, cara. Isso é um mero rito, é um hábito, entendeu? Como nos Estados Unidos tem outros hábitos. Por exemplo, as pessoas não põem lá no preço, o preço que de fato você vai pagar. Porque o imposto, o taxes, não vem na etiqueta, só quando você paga. E o brasileiro acha isso horrível, porque ele pega um negócio e fala, pô, tá $9, chega lá, tá 11. Aí ele fala, cara, como é que pode assim? Era 9, agora tá 11, entendeu? Aí você pode ir pra New Hampshire, lá não tem taxes. Pode ser, não sei, não fui. E aí, entendeu? Mas que é isso? A gente está
estabeleceu que essa é a maneira como funciona. E a gente se sente mais confortável. A gente automatiza uma série de coisas por causa desses nossos hábitos. E esses hábitos... no aeroporto, odeio, mas faço. Exato. E tem várias coisas que você estabelece nisso que vão se tornando formas da gente conviver, entendeu? E algumas que são meramente simbólicas. Aí eu tô falando de coisas que são muito práticas, mas tem coisas que são só simbólicas. Por exemplo, as nossas formas de cumprimentar, como eu falei pra você, né? As expressões que a gente usa. Às vezes você... E no estádio de futebol, um dos lugares mais religiosos de uma sociedade secular é um estádio de futebol, né? Exato. Então, essas questões todas. E ela faz parte da religião também, até porque religião não é só pragmatismo. E até uma forma de resistência ao pragmatismo, sabe? É uma forma de resistência à quantificação de todas as coisas. Então, legal. Os ritos valem nisso também, né? Sim. Então, eu acho que a guerra contra a religião, ela é inútil. O que a gente deveria ter é uma guerra contra a hipocrisia, que é isso que Jesus faz. E Jesus, é o que Tiago faz. Também. Mas Jesus, quando ele critica os aspectos religiosos, por exemplo, o dízimo, ele fala, melhor seria fazer essas coisas sem esquecer daquelas. Entendeu? Ele nem tá abolindo o dízimo ali. Eu sei que tem uma questão sobre o dízimo e eu concordo basicamente com a visão do Bibo nisso, né? Acho que a gente concorda 100%, pelo que eu me lembro. Mas ali naquele trecho, Jesus não chega a questionar o dízimo em si, ali no Sermão do Monte. Ele só questiona a hipocrisia. Enquanto você não ajuda o pobre, mas está dando o dízimo da hortelã, do cominho, tá dando o dízimo lá e você não tá cuidando. Melhor seria você manter essas coisas sem esquecer daquelas, né? Exato. E a mesma coisa que ele faz com o jejum. Ele não abole o jejum, ele fala assim, olha, é que tem odres velhos e odres novos, tem um vinho velho e tem um vinho novo, né? Agora, o problema é que vocês estão aí fazendo jejum de um monte de coisa e isso não tá, né, significando nada do ponto de vista de reconhecer o noivo que tá aqui presente diante de vocês. Então, assim, eu acho que a gente precisa criticar a hipocrisia. Exato. E aí eu vou dizer uma coisa para quem luta com a hipocrisia da religião e quer destruir a religião, ou melhor, quer se abster da religião por causa da hipocrisia. A religião, ou esses traços religiosos, como rito, como frequências, como tempos, formas de se portar em alguns lugares e tal. Engajamento. Essas questões todas, elas são maneiras de educar o nosso coração a viver por coisas mais profundas. Nisso eu concordo com o Mircea Eliade. Eu não concordo muito com ele em várias coisas. Já até conversei com o Heinck sobre isso uma vez, porque o Heinck usa muito o Eliade no livro dele, né? E eu tenho alguns pontos do Eliade que eu não concordo. O Thiago lá do Fé Pública gosta muito do Mircea Eliade também. Eu tenho algumas questões com o Mircea Eliade. Mas nisso eu concordo. Todo mundo nesse sentido é religioso. Porque esse traço de encontrar padrões, estabelecer formas de condutas e estabelecer maneiras de se conviver em sociedade que tem símbolos. E esses símbolos nos conectam de alguma maneira. Se você quiser abolir a religião do espaço religioso, você será religioso em todas as outras coisas, menos na sua fé. E a sua fé vai se tornar menos humana. Você acha que vai se tornar mais humana, mas não vai ser menos humana. O meu grande problema com os críticos da religião é que eles criticam a religião do cristianismo e não criticam a religião subjacente a todo o resto. E aí eles tiram o cristianismo do campo da religião e simplesmente destroem o cristianismo da experiência humana, enquanto todas as outras coisas continuam tão religiosas quanto. Então eu acho isso um problema muito sério. Olha, e para finalizar essa conversa, eu acho que vale a gente citar o Tiagão aqui, já que o seu amigo Tiago foi mencionado, o nome esse que é inspirado no Tiago da Bíblia. Saint James. Ele diz no capítulo 1, versículos 26 e 27, se alguém se considera religioso, não tem problema você se considerar religioso. Entretanto, né, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E aí ele continua, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vejo que nesse texto não há um problema contra uma vida religiosa, mas contra a hipocrisia, ou seja, cumprir ritos só no afã de querer agradar a Deus e aos homens, porque o religioso ele quer agradar no fundo aos homens, dizendo que quer agradar a Deus. Mas o problema não é, o problema é a hipocrisia. Entende? O meramente religioso, né? O hipócrita. Meramente religioso. Viu? Deixa eu falar duas coisinhas a partir disso que você disse, que acho que são importantes. Primeiro, Tiago é escrito em grego e a palavra religião vem do latim. Boa, então, tem essa exegese aí. Mas a palavra...
A palavra usada ali exatamente, ela tem esse desdobramento, então não está errado a tradução. Segunda coisa. Isso. A palavra, ela se refere... Só porque a palavra aqui, ela tem mais ligada a culto, não é só religiosidade, mas tá ligada a culto, práticas, rituais e tal. Por isso que faz todo sentido. Amplo, religião no sentido mais bem amplo, né? E aí, antes de eu falar a segunda coisa, deixa eu dizer, vai lá assistir o nosso episódio sobre Romanos 12. Como é que ficou o título? Não vos conformeis? Rapaz, Romanos... Acho que é isso. Não vos conformeis. A busca tá boa. Romanos 12... Acho que é culto racional. Procura lá. O que é o culto racional? O que é o culto racional? Procura esse episódio. Agora, deixa eu falar aqui sobre a segunda coisa que eu ia falar. Pessoal, religião, muito provavelmente... BT Papo 029. BT Papo 029. O que é o culto racional? A segunda coisa que eu ia falar é a palavra religião muito provavelmente não vem de religare, ok? Muito provavelmente não vem de religare. Nossa, a gente sempre fala isso. E aí uma grande questão só faz sentido essa ideia porque a gente está dentro de uma fé cristã que tem como centro de parte da sua visão a reconciliação, o religar-se com Deus. Mas outras religiões não cabem nisso, tá? Boa. Provavelmente a religião tem outras origens que tem a ver com a forma de se conduzir a partir de um pertencimento a um grupo, que é o que dá, por exemplo, a ideia do que a gente chama de um correligionário, né? Quando a gente fala de alguém que é do mesmo partido, a gente fala, ele é um correligionário e tal, né? Então, mais ou menos essa ideia, possivelmente, não é, há debate sobre isso. Eu não vou me alongar muito nisso, porque faz muito tempo que eu estudei isso, mas faz uma pesquisa aí rapidinho que você vai ver umas ideias interessantes aí e tira a sua conclusão. Talvez você conclua que de fato era religare, tá? No latim, religare, essa ideia de religar-se com a divindade, né? Mas é porque existe a palavra religio em latim também. Entendeu? Entendi. É essa que é a questão. É que alguém em algum momento, a partir da fé cristã, falou, olha, religar. Possivelmente, tá? Mas dá uma pesquisadinha aí que vocês vão chegar a conclusões melhores. Muito bom, muito bom. Então, viu, gente? A religião em si não é um problema, ok? Mas a hipocrisia. Okay? Exatamente. A hipocrisia. É isso. O que você pensa sobre essa pergunta? Como é que você entendeu? Como é que nós abençoamos ou dificultamos a sua vida nessa sexta-feira? Fala pra nós. E procura lá tanto esse BT Papo do culto racional 029, quanto o do institucionalização. Como ser igreja sem se institucionalizar. Olha só. Aqui então muito legal porque a gente partiu com visões levemente diferentes. Lembra, Bibo, disso? Esse episódio é legal porque ele partiu de uma pergunta que o Bibo respondeu. Assim, dá pra ser cristão sem estar na instituição? Aí o Bibo respondeu na caixinha dele. É ineficaz. Aí eu mandei uma mensagem pro Bibo falando assim, vamos gravar sobre isso e nós vamos discordar. Boa. Então o BT Papo... E a diferença, na verdade, a única diferença que a gente fez aqui foi sobre o que significa se institucionalizar, né? Basicamente a gente concorda, mas a gente... então o BT Papo 029, o que é culto racional, e o 052, é isso? 056. 056. 2 BT Papo, você que tá chegando agora, já tem 2 aí que meio que estão casando com esse tema aqui. Mas fica a dica, galera. Toda sexta-feira às 11 horas tem BT Papo aqui no canal. E é isso. Eu e o Cacau respondendo uma pergunta. A gente começa com uma conversa aleatória e depois a gente entra no assunto. Espero que você goste. Espero que você seja edificado. Dá aquele seu like. Comente aí, gente. Eu só gostei. Comenta. Só gostei. Entendeu? Não tem nada para acrescentar. Muito obrigado. O seu comentário faz diferença aqui pro YouTube, tá bom? É isso, Cacau. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. E quem é da Europa, a gente se vê semana que vem. Beijo. Beijos religiosos para todos. Beijos religiosos. A gente vai na sexta, a gente se vê semana que vem em Londres, dia 20. Semana que vem. A gente se vê em São Paulo e encontra o Vitor em Londres. Exatamente. Beijo, gente. Tamo together. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, vai. Deixa eu falar rapidinho. Oi. Fala. Pessoal, nós vamos falar sobre o sentido do cristianismo. Boa. E... Desafio, hein? Vai ser tipo o cristianismo puro e simples, BR, em London. Olha aí, o que é isso? Estamos olhando para C.S. Lewis e dizendo para ele, nós vamos invadir sua praia. Exatamente. Cara, vai ser muito legal, gente. Muito legal mesmo, tá?
Vai ser massa. Eu gosto muito de BTD, né? Mas eu também gosto desses BTDs que tem temas mais amplos, assim. Tipo o de Londres do ano passado, que foi a Bíblia em um dia, né? A Bíblia Esse ano vai ser o sentido do cristianismo. Aquele sobre Paulo para hoje, que é bem amplo, né? Porque é toda a teologia paulina, né? Então a gente tem esses BTDs, às vezes, que são temas bem amplos e tal. E a gente não costuma repetir esses temas em outros lugares. Eles ficam ali, né? Exato. Então, se você tiver a oportunidade de ir, vá lá. Vai. Se ainda tiver vaga, não sei, mas vai ver lá se tem vaga. Tem. Infelizmente ainda tem. Infelizmente ainda tem. Era pra estar esgotado já. Mas infelizmente ainda tem vaga. Ou felizmente, porque você agora está vendo esse anúncio e vai colar com a gente no BTD dia 20 de setembro em Londres, tá bom? O link pra você se inscrever tá aqui na descrição. Se você tá vendo isso no YouTube, no Instagram, porque eu acho que eu vou recortar essa parte e colocar no Instagram, link na minha bio aqui do Bibotalk. Beijo. Valeu. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau. Pausa aqui. Cacau, porque senão você vai se frustrar. As pessoas falam assim... Parou. Tá uma barulheira a tua cadeira? Não tá barulheira, cara. Foi um mano. rangido agora, mano. Não, vários. Você tá hoje você tá muito sensível, cara.